Oi, vocês viram isso? Viram o que fizeram com o Mickey? O Mickey da direita é o Mickey original. É o Mickey, o primeiro Mickey que existiu. E o Mickey da esquerda é uma versão de terror, feita a partir, obviamente, do Mickey original. Também fizeram isso com o Tigrão. O da direita, o Tigrão original, que a gente gosta, lá dos desenhos do 5. E o da esquerda, uma versão de terror que fizeram aí com o Mickey. Bom dia, boa tarde, boa noite, aí dependendo, sejam bem-vindos ao meu canal Nádia Francisquini Direito, e hoje eu quero falar com vocês sobre domínio público. O que é domínio público? Quais as implicações do domínio público? Isso porque agora em 2024, o Mickey, aí que eu mostrei para vocês, o Tigrão, também que eu mostrei para vocês, e as obras de Graciliano Ramos, entre outras, entraram em domínio público e tem gerado, obviamente, muita polêmica sobre o assunto. Mas o que é o domínio público? O domínio público, ele é uma situação jurídica na qual as pessoas não mais precisam pagar royalties. Deixa eu explicar direito. Quando a gente está trabalhando com direitos de autores, ou seja, quando eu sou autor de uma obra literária, de uma obra artística, de uma obra musical, de uma peça de teatro, de uma obra audiovisual, sempre que alguém quer reproduzir essa obra, tem que ter o meu consentimento ou tem que me pagar um valor, tá? Esse valor que é pago são os royalties. Então, toda vez que alguém reproduz, não academicamente, não a título de reportagem, mas sempre que alguém reproduz a obra com o intuito de obter lucro, ou seja, se eu pego um livro que eu escrevi, uma editora pega um livro que eu escrevi e vai reproduzir essa livro, essa tiragem, ela tem que me pagar royalties porque ele tem lucro. Uma editora, obviamente, ela vai ter lucro e ela vai querer ganhar em cima disso. Então, quando ela ganha em cima disso, ela tem que me pagar royalties. Como, por exemplo, nas obras de Graciliano Ramos. Sempre que alguém imprime ou reproduz um livro, como como Vidas Secas, como outras obras dele, tá? Tem que pagar royalties, no caso, como ele já é falecido, a família. Então, o direito de autor, ele é um direito que recai sobre o autor da obra, ou seja, aquele que é o autor da obra, aquele que criou a obra, e aqui eu vou deixar para vocês verem melhor, ele tem o direito de cobrar um valor toda vez que essa obra dele é reproduzida. Quando ele morre, esses direitos patrimoniais são passados aos seus herdeiros legais, beleza? Isso é o que é o domínio público. E qual o prazo para esse domínio público? Tem um prazo, e aqui esse prazo está na Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais, tanto no artigo 41 quanto no artigo 44. O artigo 41 diz que os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos, contados do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao ano do falecimento. Então, todo mundo que morreu em 1922, agora, 1º de janeiro de 2024, está caindo em domínio público. 23, 2024, certo? E nas obras audiovisuais, como por exemplo o Mickey, porque o Mickey não é do falecimento do Walt Disney, mas sim do ano em que que o filme foi lançado, certo? Aí você tem 40 anos de fotografias e obras audiovisuais, que é o artigo 44, prazo para proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais, no caso do filme, e fotografias será 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao ano da divulgação. Ou seja, depois que ele divulgou, há 70 anos, aí independente do autor estar vivo ou não, independente do ano da morte do autor, certo? Esses são os prazos. Então, agora em 2024, estão caindo vários livros, ou vários, todo ano, na verdade. Agora em 2024, todo ano, vários obras, várias gravuras, vários filmes, eles entram em domínio público. Como eu falei no início do Tigrão, o Ursinho Pooh,
que faz parte, foi o primeiro desenho da série, ele entrou em domínio público em 2022, mas graças a Deus não fizeram nada bizarro com ele. Tá? O Tigrão entrou em domínio público agora, em 2024. O filme O Circo, de Charlie Chaplin, também entrou em domínio público agora. Tá? Outros aí, o Peter Pan, de J.M. Barrie, Agatha Christie, O Mistério do Trem Azul, também. O Amante de Lady Catherine, também entraram em domínio público, agora esse ano de 2024, certo? E quais as implicações, quais as consequências do domínio público? Porque falar em domínio público é praticamente falar em efeito patrimonial. Quando a gente fala quais as consequências do domínio público, quais as consequências de ter caído em domínio público, eu estou falando basicamente de efeito patrimonial. Os herdeiros não podem mais cobrar os royalties, aquele valor sobre a reprodução. Então, agora a reprodução é livre. Não só é livre para quem quiser reproduzir, não precisa mais pagar os royalties, mas também é livre para quem quiser fazer as bizarrices, também pode. E aí é que entra o tal Mickey de terror, que não sei se vocês viram nas notícias, eu acho horroroso. Deixa aí as suas opiniões no final do vídeo, tá? Nos comentários, mas eu acho ridículo esse Mickey de terror. Acaba com a minha infância, tá? Vou até tirar ele daqui para vocês não ficarem vendo muito ele. Mas a principal consequência é a perda do controle sobre a obra. Então, não só o controle patrimonial, mas principalmente o controle patrimonial, você pode mais cobrar pela reprodução, a reprodução é livre, então quem quiser publicar uma obra de Graciliano Ramos agora pode, se eu quiser imprimir um monte e vender, posso. Obras inéditas, que são as questões que não tem nenhum problema, podem ser reproduzidas, e eu posso também. E aí eu perco, obviamente, o controle dos personagens, como do Tigrão, que eu mostrei no início, como do Mickey, que eu mostrei agora. Eu perco esse controle sobre o desenho, sobre a obra, sobre aquilo que foi criado, tá? Aqui para vocês entenderem um pouquinho, vou até colocar um pouco maior aqui, como funciona mais ou menos um resumo do que eu falei aqui. Eu tenho um direito autoral. Esse direito autoral, ele me permite uma propriedade intelectual, me permite receber royalties e receber valores sobre esse algo que eu criei. Passados 70 anos aí, ou da obra audiovisual, de quando ele foi divulgado, ou do falecimento do autor, ele vai para o domínio público, e aí no domínio público você perde o direito a esses efeitos patrimoniais, eu perco esse direito de fazer essas cobranças, beleza? Se você chegou até aqui, não deixe de curtir o vídeo, de comentar, deixe os comentários aqui embaixo, diga outros temas que vocês gostariam, diga o que vocês acharam do Mickey e do Tigrão aí de terror. Me sigam e nos vemos em breve. Beijos!